Olá, boa noite. Tudo bom, pessoal? Hoje é quinta-feira e toda quinta tem, toda quinta tem live. Fran, querida, que delícia te ver por aqui. Fran, aqui ao vivo e a cores, viu? Vamos conversar, você vai ser minha convidada para uma live. Olha, Cris Horta. Cris é a minha convidada da próxima semana, pessoal. Boa noite, minha convidada já chegou. Fran, vou ficar muito feliz em fazer uma live com você. Gente, que dia diferente hoje, não? Hoje aqui em Brasília é aniversário, né? Hoje é Tiradentes, naturalmente, feriado de Tiradentes. E é aniversário de Brasília, 62 anos de Brasília hoje. Então aqui hoje tem feriado nacional, feriado local, distrital, né? E temos, gente, carnaval, né? Carnaval depois da Páscoa, que ano diferente, né? Mas é isso aí, a vida se ressignificando, e isso é um exemplo pra gente também, né? Por que não fazer as coisas de forma diferente, né? Quem me acompanha por aqui, vocês, né, viram que eu tive há 2 semanas o meu perfil hackeado. Muito conteúdo meu foi apagado, conteúdo bom, mas a gente tá aqui, a gente faz tudo de novo, sabe? Porque o meu perfil é só minha janela, né? Mas não apaga a profissional que eu sou, a pessoa que eu sou. Então, assim, e aqui o mal não vence. Isso é que é o mais importante. Eu só tenho pessoas do bem aqui do meu lado, e tá hoje aqui com vocês de novo, e de novo, e de novo, é sempre muito bom. Tá, queridas? Sara, Luciene, minha tia Glorinha entrou, boa noite. Pois é, Fran, é isso, né? Assim, mas tudo bem, a gente faz tudo de novo, não tem problema não. É isso aí, é como eu tô falando do exemplo de hoje, né? As coisas ficaram meio diferentes agora, né? É carnaval, depois da Páscoa, é feriado, aniversário. E é isso é uma lição pra gente também, né? Por que não? E só tá comemorando, fazendo aniversário e pulando carnaval quem tá vivo. E isso pra gente já é o maior presente diante de tudo que tem acontecido nos últimos tempos, né? Então, assim, quem quiser perder o seu tempo vivo fazendo mal pro outro, eu não posso fazer nada, né? Eu tô aqui para fazer o bem, eu tô aqui para compartilhar conteúdo bacana com vocês. Sempre tem uma galera maravilhosa comigo e que aceita prontamente os meus convites. Isso para mim é um prazer. E é isso. E a gente vai continuar levando coisa bacana para todo mundo, tá? Só queria dar esse parênteses, gente, que não teria como eu iniciar hoje a live depois do ocorrido sem falar sobre o assunto. Mas é caso superado e isso a gente vai deixar no passado, né? Então, Carol, boa noite. Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar, eu e a Leila, sobre uma confusão que existe quase sempre, tá? Assim, a gente tá... o mercado do staging é um mercado novo. Oi, tia. Boa noite, tia. Obrigada, querida. Eu sei, a sua torcida é sempre muito importante para mim, tia. E por ser um mercado novo, né, as pessoas ainda não entenderam direito. Então, por isso que a gente tá aqui para fomentar o assunto e principalmente para esclarecer os dois serviços, né, que eles são até parecidos, mas não são iguais, tá? Então hoje eu e Leila, que é da Assis Homestaging, vamos conversar sobre isso, tá? A Leila também, a Leila é uma administradora, né? Ela também é personal organizer, mas hoje ela tem como atividade principal
profissional o homestaging. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então eu vou chamá-la aqui. Boa noite quem está entrando agora, Miyuki, Andréia. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui agora, tá bom? Só um minutinho pra gente convidá-la. Inicia aqui a nossa participação. Olá, Leila. Olá, querida. Tudo bem, Angélica? Consegue me ouvir? Tá baixinho. Tá bem Tá baixinho. Vê se baixinho? você aumenta aí um pouquinho o som. Vamos ver se ele aumentou um pouquinho. Isso. Tudo Melhorou? bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com você, poder bater esse papo, né? Nós pudemos nos conhecer no encontro de homestay, o nosso primeiro encontro aqui em São Isso. Paulo. E agora esse bate-papo, depois de tudo isso que você contou aí, então, assim, meus parabéns por você não ter deixado a peteca cair. E eu acho que é isso que você faz todos os dias, é motivar a gente a caminhar. Não importa o que aconteça, a gente tem que seguir. É isso aí. Claudinha, boa noite. Cláudia da Interior Homestaging também entrou aqui com a gente. Então, Leila, Cleide Assis é parente. É a minha irmã. Bem-vinda, Cleide. Obrigada por estar aqui com a gente. Então, Leila, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para a gente já começar a debater aqui o tema da noite, que eu acho que é um tema que todo mundo que está iniciando no homestaging deve enfrentar um pouquinho, né? Essa dúvida do cliente contratante, né? Mas eu queria que você se Sim. apresentasse um pouquinho para a gente. Sim, você já falou aí um pouquinho, né? Eu me chamo Leila Assis. Nós temos uma empresa aqui, eu e a Fernanda, chama Assis Homestay, fica em Mogi das Cruzes, em São Paulo. E hoje nós estamos atuando somente com homestay, que foi o que você falou, atuando com stages, né? Aqui ainda é muito novo, tá? Então, na nossa região, isso veio como uma novidade. E aí, agora, nós estamos enfrentando todos esses obstáculos que a gente vai falar aqui agora. É recente, né? Essa atuação veio em meio a essa pandemia, né? Quando esse nosso encontro com você. Como você falou, eu também sou personal organizer e estudando um pouquinho mais a organização foi onde eu cheguei no organizar um imóvel para poder vender, que era comercializar, que é o que a gente, né, o objetivo final do nosso trabalho. Legal, legal. E você também é aluna da Chay Campus, né? Sim, foi com ela. Quando a gente pesquisa esse assunto, É, sai todos. É o nome dela que aparece. é a nossa mentora aí, né? Então, Leila, eu tive com um cliente recentemente, né, de staging, e houve de cara, assim, desde a nossa primeira conversa, essa confusão, né? Assim, dele querer saber se eu ia apresentar um layout de projeto e como é que ia ser, e o que, que eu ia usar, onde, o quê e tal. Eu falei, olha, não é bem assim. E ele, inclusive, querendo sugerir as coisas, né? E tudo, o que é uma coisa que acontece muito no projeto de interiores, né? De design de interiores. Então, assim, eu cheguei a levantar com ele, eu falei assim, olha, que ele é um investidor, né? Ele está com a casa à venda e já está desde setembro e ele queria vender rápido, uma casa de altíssimo padrão e linda, perfeita, e ele queria, né, fazer. E aí ele falou, olha, porque eu gostaria aqui assim, eu gostaria assado. Eu falei, olha, primeira coisa que eu gostaria de entender, existe alguma possibilidade do senhor não vender essa casa e morar aqui, né? Ele falou, nenhuma possibilidade. Aí eu falei, então, zero. Zero é o que o senhor está pensando em relação de layout, de projeto, porque
essa casa não vai ser sua, né? E é exatamente isso que eu acho que é o grande. Foi o ponto, acho que foi o ponto que você conseguiu mostrar a diferença para ele. Exatamente. Então, assim, então eu queria que você contasse um pouquinho, se você também já passou por essa experiência, como que você costuma, né, a explicar essas diferenças e se há um entendimento imediato, porque assim, gente, como a decoração imobiliária, né, o homestaging é novo, né, no Brasil, as pessoas precisam de fato entender o que é o serviço, e por isso que a gente está aqui, né, trazendo esse conteúdo para facilitar essa compreensão e esse entendimento, e para entender qual é, inclusive, o propósito do nosso projeto. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Angélica, eu imagino que com a sua profissão, essa confusão seja bem maior do que quem não tem a profissão também do design, né? Porque eu acho que eles querem aproveitar um pouco da sua experiência, né, que você já traz, não entendendo o que é exatamente o homestay, e eu imagino que assim, você tenha isso, seja mais comum. Comigo, como que eu explico isso? Eu uso uma frase bem simples, bem curta, assim, para que as pessoas entendam. Eu falo que o design ele vem personalizar o imóvel do cliente para aquela família e o stager chega para despersonalizar, para fazer o contrário, para deixar aquilo ali atrativo para o maior número de pessoas. Porque as pessoas, claro que vai ter pessoa que gosta de mais cor, menos cor, mas assim, dentro de tudo que a gente estuda, a gente tenta deixar um ambiente neutro, né? Para que um número maior de pessoas gostem e queiram ficar nesse espaço. E o design vem com todo aquele cuidado de fazer aquele espaço para atender a necessidade daquela família. Né? Então, a frase que eu uso para simplificar, quando eu percebo, porque muitas pessoas já falam, você vai bem decorar, você é designer. Eu falo, não, não é bem assim. Aí eu tenho que começar e eu falo, olha, o meu trabalho, na verdade, é diferente, completamente diferente do design. Claro que a gente precisa aprender também muito da sua profissão, das técnicas, das cores, das texturas, né? A gente tem que trazer isso também, mas não no mesmo formato. Isso. Porque assim, não deixa de ter características semelhantes, né, Leila? Assim, existem sim semelhanças. Óbvio que até assim, definição até de um estilo que vai ser usado de acordo com a localização desse imóvel, com o valor desse imóvel. Obviamente que isso também tem uma semelhança forte com o design, né? Assim, até da própria composição de cores e texturas, né? Eu acho que isso envolve sim o design também, né? Só que trabalhado de uma forma diferente, né, Leila? E aí, Isso. assim, quando você pega um projeto novo, você costuma fazer essa leitura realmente assim de um estilo para aquele projeto? Ou você tem um estilo que assim a gente sabe que tem que ser neutro, tem que, né, agradar o maior número de pessoas e tudo? Ou você faz realmente uma coisa assim? Porque, por exemplo, um imóvel mais econômico, vamos dizer assim, a gente vai tender a fazer um estilo bem mais simples do que um imóvel de alto padrão, né? Então, que a gente tende a ir para um moderno, para um contemporâneo, ou até para um clássico, dependendo da arquitetura do imóvel, né? E tudo. Então, assim, você costuma fazer isso, assim, uma vez que você não é designer de interiores, ou você tem um padrão assim, é neutro e ponto. Como é que você faz isso? Olha, foi exatamente o que você falou. Tem que ter todo um estudo e uma análise por trás de tudo isso. Por mais que eu não tenha a expertise de um design, nós temos que estudar, né? Você sabe muito bem disso, que a gente tem que estar sempre se atualizando, só que é bem diferente mesmo. O perfil do imóvel é diferente, então a gente tem perfil de imóvel que a gente consegue fazer praticamente todo
imóvel que a gente tem que fazer ele totalmente com móveis reais. Então, tem que analisar a localização, o valor do imóvel, se é um imóvel que está mais moderno ou se ele está bem mais simples, porque a gente pega imóveis antigos. Sim. Se você traz uma coisa muito moderna, ele contrasta demais. Então, essa análise a gente já está conseguindo fazer. Com certeza, a gente só vai conseguir mesmo acertar com a experiência. Então, por enquanto, muita coisa a gente fica em dúvida, por isso a gente usa aí vocês como recurso, coloca tudo lá no grupo para a gente discutir juntas, porque então essa união faz toda a diferença devido a isso. Certeza. Porque não dá para seguir um padrão. Quando eu falo o personalizar, eu falo na regra de padrão daquela principal com o morador, onde a gente chega tirando todos aqueles itens, né, aqueles itens bem pessoais ali das pessoas, como os portas-retratos, né, que é uma coisa muito pessoal, se a pessoa tem alguma religião específica e está ali exposto, um time de futebol, alguma coisa política. Então, assim, tudo que pode causar um constrangimento para o outro que chega. Né? Então, no imóvel, com o morador, essa despersonalização, neutralizar, acaba sendo mais forte quando é o cenográfico no imóvel vazio. Porque no vazio a gente consegue ainda analisar, como eu te falei, um imóvel mais antigo, um imóvel mais moderno, um imóvel que já tem muitas cores, né? Ou que tem poucas cores. Nós fizemos um que estava todo branco, o piso todo clarinho, tudo. Aí a gente falou, não, você vai precisar pôr um pouquinho de cor aqui, porque todo neutro também vai parecer um hospital. Fica frio, né? Fica frio. Ô, Leila, eu esqueci de te perguntar, assim, para você falar aqui pra gente. Eu estou arrumando aqui o tripé, porque o meu cachorro, ele gosta de ouvir a live. Aí ele fica no pé do tripé, fica se coçando e fica balançando. Enfim, de que cidade você está falando, Leila? De Mogi das Cruzes, em São Paulo. São Paulo, beleza. Ô, Leila, e assim, dentro do período, né, que você está trabalhando, você pegou mais imóveis vazios ou com moradores? Mais vazios. E eu entendi que isso foi devido ao período da pandemia, onde a gente não estava conseguindo entrar, né, nos imóveis das pessoas. A única coisa que a gente estava fazendo era pós-mudança, né, porque todo esse trabalho, né, de muitas pessoas foram reduzidos dentro das casas. Mas no primeiro momento eu achei que a gente ia fazer mais trabalhos com o morador. E acabou que foi surgindo os imóveis vazios. Fiz também o Homestay Day, que ficou super bacana. Foi assim, aquele dia de uma bela produção, com parcerias também. Mas o que eu tenho mais para te contar de imóvel vazio. Legal. Aí, Leila, me diz uma coisa. Eu particularmente, eu tenho uma certa resistência ao mobiliário cenográfico, tá? Porque assim, e aí eu vou te passar a minha impressão, porque eu, de fato, eu quero perder essa impressão. Porque assim, o meu receio é, às vezes, o mobiliário, né, chamar mais atenção do que o próprio imóvel. Tipo, pela curiosidade, sabe? Tipo assim, nossa, que interessante, isso aqui é de papelão. Dentro da minha ótica, e eu trabalho com vendas só há 35 anos, né? Só um bocadinho. Isso não é muito bom, né? Tirar a atenção do cliente. Então, o foco do que está sendo vendido é ruim, né? Porque é dentro da premissa, né, que a gente já sabe que a gente tem 90 segundos para se encantar com o imóvel, né? Então, eu acho que às vezes você desvia ali, né? Tipo, você às vezes está fazendo um... outro dia eu estava até explicando isso aqui numa outra live, o porquê que os vendedores e gerentes, eu gerencio lojas há muitos anos,
de decoração usam preto, né? O pessoal fala, nossa, se vocês só usam preto. É porque a gente tem que ficar meio invisível para o que a gente está vendendo, né? Então, o ideal seria usar ou preto ou branco. O branco é inviável, então usamos preto, né? Porque é exatamente isso. Nós não podemos chamar mais atenção do que o produto que a gente está vendendo, né? E aí, uma vez que a gente está vendendo, está ajudando, a gente não. A gente está potencializando a venda desse A imóvel. venda. O meu receio, e aí é meu mesmo, tá, Leila? É assim, que a pessoa olhe e, né, porque a gente bota lá a plaquinha, não sente, é cenográfico e tal, tererê, disso se tornar uma curiosidade e fazer com que a pessoa perca a atenção para o atendimento ou do corretor ou do próprio proprietário sobre o imóvel. Você já percebeu isso? Você já apresentou um imóvel ou acompanhou um corretor, né, nessa apresentação e você já percebeu esse tipo de situação ou não? Eu, na verdade, consegui mostrar várias vezes os imóveis, assim, e nossa, eu me coloco à disposição para isso, porque é o que eu quero ver, né? A opinião, o que as pessoas estão achando. Eu fiz das duas formas já. Eu já fiz só o cenográfico e já fiz o mesclado, né? Móveis reais e cenográfico. Legal. Tem sim algumas peças que vai despertar a curiosidade porque me chama mais atenção. Na minha opinião, a gente montar uma sala com um sofá cenográfico, a pessoa entrou, ela já percebe que tem alguma coisa diferente. Então, o que eu estou usando agora? O principal, como as pessoas decidem logo nos primeiros segundos, então o cômodo de impacto eu costumo fazer ele no real. E aí, os outros, eu vou mesclando o cenográfico. Legal. Tá? Isso é uma coisa que a gente está mudando e eu acho que quando você começar a fazer dessa forma, você vai ver que não vai chamar tanta atenção. Você coloca um sofá real com um rack cenográfico, ele não fica gritante. Porque um rack é uma coisa mais simples, né? E a gente não deixa ele no papelão cru, a gente faz todo um trabalho para parecer um móvel real. Então você vai perceber que assim não tem muito isso da pessoa já chegar se assustando. Principalmente nos quartos, quando a gente vai pensar na logística dos móveis reais. Né? Então, assim, numa casa, como eu tenho uma montada agora, tranquilo. Parou o carro na garagem e a gente faz a transformação. Agora, um apartamento, para que a gente suba, né, o elevador de serviço com toda essa mobília, então o cenográfico ele me ajuda muito nessa logística. E eu acho assim, duas viagens de carro. Sim, e eu acho que para as camas é genial. Eu acho que a cama é uma mega solução e é exatamente isso, assim, não tem como a gente ter um acervo de camas, né? Não tem como a gente ter parceiros de camas, até porque eu penso da seguinte forma, cama, gente, é tão particular, né? Porque assim, você pode botar ali, você simular, por exemplo, de 2 quartos, um quarto casal e um solteiro. Mas hoje em dia quase não se usa solteiro. Até os quartos infantis estão com camas de casal, né? Então, assim, eu acho tão assim. E realmente, como é uma coisa que é muito Bem rápida, pessoal, né? dinâmica, né? Também o trabalho, a exposição ali, né, da cena nos imóveis, eu acho que as camas ficam sensacionais e elas não me preocupam, sabe? Eu acho que elas são extremamente funcionais da forma que são feitas, né? E aí tem gente que faz de tudo, tem gente que usa o de Caixa nos lá, colchão, inflável, que usa tapa, tem ou gente a espuma. né? Então eu acho todas as soluções Você vai se reinventando. eu acho. Agora, Leila, quando você usa o material real, né, o mobiliário real, você tem lojistas parceiros ou é acervo seu? Como é que é?
Gostaria muito de ter essas parcerias, mas eu ainda não consegui conquistá-las. Hoje, para fazer os trabalhos, a gente faz alocação por, como chama? Quando a gente faz a alocação dos móveis por temporada, móveis de assinatura. Sim, legal. Você usa Twin? Sim, sim. Pois é. A Twin atende aqui em Mogi, me atende super bem. Então, assim, para isso, né, é uma solução. E é o que eu venho falando para as pessoas que não conhecem o home stage. Existe um mercado muito grande para poder atender as esteiras. Sim, Eles só precisam enxergar isso. Então, se os lojistas perceberem que nós somos mais um parceiro deles, então o que a gente vai trazer para dentro da casa do cliente vai ser a primeira opção de compra do novo proprietário. é. Então, se eu tenho um parceiro de uma loja que me empresta ou me aluga um sofá, a pessoa talvez não peça para trocar. Ela fique com aquele que já foi, né, planejado para aquele espaço, que a gente já deixou decorado de uma forma bem atrativa. Ela vai trazer alguns detalhes, algumas coisas para deixar assim, do jeito e com a cara dela. Mas as peças básicas, é bem provável que já fiquem. Então, assim, essas parcerias aqui seriam muito interessantes. E É. aí, você já consegue essas parcerias? Então, aqui eu consigo com alguns lojistas, até porque, né, como eu sou da área comercial há muito tempo, mas o mobiliário mais pesado, né, que seriam os sofás e mesa de jantar, que é o mais difícil. Mas, assim, tapete, adorno, quadro, arte, tudo isso eu consigo com facilidade, tá? Até, gente, como a gente está falando aqui, né, Instagram, a gente perde a proporção, né, de tanta gente que a gente fala. Então, vamos lá. Quem trabalha em Rio e São Paulo, existe a empresa Twin, tá? Que é uma empresa que você pode fazer uma assinatura de aluguéis de mobiliário, não só para staging, mas também para quem quer alugar mobiliário para as suas casas, até porque hoje, às vezes, as pessoas passam temporadas, né, em alguns lugares, as pessoas estão muito nômades. Trabalho, né? Então, assim, ou realmente não querem comprar, né? Existe hoje essa opção, tá? Então, a Twin, ela tem mobiliário residencial, né? E atende Rio e São Paulo, inclusive algumas regiões do interior de São Paulo, não todas, aí vocês têm que entrar no site. E para o corporativo, aí elas atendem quase nível nacional, com a John Richards, né? É isso? John Richards, né? Que também Isso. é do grupo. São parceiros. Isso. Então, assim, gente, eu acho isso sensacional. Eu gostaria muito que elas viessem para Brasília, urgente. Aliás, que elas tivessem realmente Fico pedindo. de atender nacionalmente, porque seria sensacional, ou que outras empresas se inspirassem, né, nelas, porque, gente, isso é um mega mercado e que está carente, né? Assim, a gente precisa, né, desses parceiros e assim. E é legal, é um negócio, né? Às vezes é um mobiliário que, assim, você lojista de mobiliário, né? Às vezes é um material que você está com ele parado dentro de um depósito, né? E aí ele pode estar parado em exposição com pessoas Não vendo, imóvel. querendo comprar, né? Então, Exato. eu acho que, gente, eu não ganhei nenhuma. Não. Não, não é um anúncio patrocinado, mas é porque realmente é muito interessante a Funciona. proposta da Twin. Você vê, você não tem dificuldade aí, né? Isso já é um fator extremamente interessante para vocês que atuam em Rio e São Paulo, né? Então, eu acho muito. Porque, Angélica, para a gente adquirir essas peças gera um transtorno, porque a gente precisa alocar essas peças, a gente vai precisar pagar um depósito para isso, a gente vai ficar sempre com peças repetidas. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado, né? Se você for Sim, levar em consideração, eu vou fazer uma assinatura ou eu compro um móvel, você pode comprar, mas sim, você vai ter que se preocupar em levar, em buscar, em armazenar.
quando você faz essa locação, fica por conta da empresa. Isso você já vai colocar no seu valor, né? Então, quando você fizer uma proposta, você já vai avaliar se é uma peça Sim. sua ou se é uma peça de locação. É. Deixa eu responder aqui, ó, a minha tia está perguntando. No meu caso, você conhece, que eu conheço o apartamento dela, ela mudou recentemente do Rio para São Paulo. É possível alugar um sofá? É, tia, tudo. Sofá, cama, mesa lateral, mesa tudo, adorno. Combinando. Ela consegue alugar. Depois eu lhe passo o contato. É sensacional o serviço. Leila, deixa eu te perguntar aqui. Do que você já fez agora? Quanto tempo você está trabalhando com staging? Não deu 1 ano e meio ainda. Ah, legal. É recente. Qual a média, né? Porque isso é legal a gente ter, porque eu acho que cada região vai ter uma média, até dependendo de demanda e oferta, né? Por exemplo, aqui em Brasília, a demanda é tão grande que às vezes não dá tempo de fazer staging, entendeu? Que os imóveis vendem ou alugam muito rápido, muito rápido. Principalmente os novos, sabe? Deixa eu ver aqui a pergunta da Cris. A resistência por parte dos clientes quanto ao cenográfico, Leila? Dos clientes, eu penso assim, como os imóveis que eu peguei, todos eles precisavam dar uma repaginada, então o cenográfico ele agregou. Então, assim, Legal. na minha experiência, o que eu posso te falar, que o cenográfico não fez diferença, cenográfico real. Por quê? O imóvel precisava de uma vida, ele precisava ser repaginado, precisava trazer algumas plantas para aquele local. Então, assim, tudo que a gente fez ali foi muito bem aceito. Só que aí a gente tem que ver com um olhar diferente, né? De perfil de cliente, do imóvel que vai fazer. Por isso eu falei que a gente vem para cada caso, a gente vem mesclando. Quando as pessoas entram, tem sim aquilo que você falou de chamar a atenção, mas não aconteceu em nenhum momento da pessoa esquecer de perguntar do imóvel e ficar focada só no. Porque ele está montado com um imóvel real. Então aquilo ali é uma mesa. Não Sim, pode ser uma mesa de madeira, de papelão ou se é a última da moda, entendeu? legal. Ela atendeu ali. Agora, se a gente ficar enfatizando muito o cenográfico, aí eu acho que sim, pode atrapalhar. Mas como os corretores, eles já entram mostrando, falando da rua, do condomínio, o que tem, o que não tem, aquilo ali é só para dar uma vida, para eles entrarem no ambiente, porque o essência também é uma coisa, né? O Gélis, que a gente não falou aqui, é um passo a passo, não é só a decoração, né? A Não, gente só não. vai fazer se tiver todo esse passo a passo feito, né? Para então chegar a cereja do bolo. Exatamente. Esse é, inclusive, o tema da nossa live, né, Cris? A live da próxima Ó. vai falar das etapas do homestaging. Agora, ô Leila, me diz uma coisa assim. Aí, por exemplo, ou o corretor, ou o dono da imobiliária, ou o próprio proprietário te contratou, tá? Aí, quando você fala para ele, olha, está pronto o projeto, que ele vai lá ver, né? Mesmo quando é cenográfico, eu queria entender assim a reação desse cliente também, não só do que vai visitar para comprar, entendeu? Ele vê valor, porque assim, De quem contratou, né? eu acho que a Chay colocou uma frase muito interessante na nossa última mentoria, né? Que eu achei muito interessante, que ela fala que o valor do homestaging ele é um valor invisível, né? Ele não é palpável, mas ele é percebido, né? Então, assim, isso é visto, assim, quando ele chega, ele fala, nossa, agora sim, nossa, que legal, nossa, eu não pensei que fosse ficar dessa forma e tal. Como é que é essa visão do contratante, tá?
Porque ainda tem isso, né, Leila, que eu acho que é legal a gente colocar. Dois clientes, né? Os clientes, né? A gente tem o que nos contrata e a gente tem o que para quem a gente faz o projeto, que é o que a gente não conhece, que são todas as pessoas que vão visitar esse imóvel, né? Só que assim, a gente tem que agradar a todos, na realidade, né? Porque assim, o que nos contratou, porque ele obviamente ele quer, ele tem aquela necessidade de comunicar, e o que vem visitar, porque afinal de contas é isso que vai fazer ele ter uma conexão com aquele imóvel, né? Mas me conta aí, como é que é assim essa chegada do pessoal no imóvel quando vê o teu projeto pronto? Eu tenho um principal para te contar, porque assim, eu fiz super insegura, porque a esposa, né, quem me contratou, é uma arquiteta. E Eita, eu falei, pronto, como é que eu vou convencer que isso é interessante, né? E quem me contratou foi ele e ela viu, né, já pronto. E aí foi muito gostoso, porque eu mostrei por vídeo, o dia que eu terminei, eu fiz uma chamada de vídeo para falar o que eu tinha feito. Era o dia da sessão de fotos e eu falei que assim que o fotógrafo enviasse, eu ia encaminhar para que ele passasse isso para os corretores. E foi muito bacana que ela já foi bem receptiva pelo vídeo. E aí, no dia que foi fazer visita, não veio só ele e ela. Eles trouxeram a família, então foi muito legal. Então, assim, e aí, esse dia, assim, você sai mostrando tudo. Airbnb, onde é casa, tudo que é feito ali, você vai mostrando. sim, Né? Onde não pode sentar. Então, para esse cliente, sim, a gente mostra tudo que a gente usou ali de alternativa, o que a gente potencializou naquela casa, o que a gente não quis reforçar. Então, assim, se tem uma sacada bonita, a gente quis reforçar aquilo ali. Então, esse caso foi o principal, assim, que eu tinha que te contar, porque foi um friozinho na barriga. Agora, teve um que foi muito engraçado. Ele entrou, e cada cômodo que ele entrava, eu levei ele em um para convencê-lo a fazer no dele, né? Para mostrar um trabalho não. E ele falou assim, como é que eu não pensei nisso antes? A sala de cada um, mas isso aqui, se eu tivesse pensado, eu já tinha mesmo feito. Por quê? Porque ele já tinha entendido que ele tinha que fazer alguma coisa diferente, mas ele não sabia o quê, né? Porque os imóveis dele eram de um valor menor. Então, tudo que ele faz ali agrega muito, às vezes não compensa. Então, no cenográfico, ele ficou assim encantado. Mas quem está nos contratando, e sabe onde eu consigo tirar essa medida também, Angélica? Quando encerra o contrato, a pessoa podia falar, olha, já pode retirar. Não, continua-se as mensalidades. Se não vendeu nos 3 meses, que é o que a gente faz um contrato sim. inicial, continua lá. E aí eu acho que é nisso que a gente consegue ir tirando essas medidas, né? De que, assim, se o cliente gostou ou não. Porque não vendeu ainda, mas vai vender porque tem diferença. Eu acho, Leila, de verdade, assim, até eu tive conversando com os investidores há pouco tempo e um, inclusive, faz house flipping, né? Que ele compra, reforma e vende. E aí ele falando, aí a gente conversando, e eu explicando exatamente o que era o homestaging, eu falei para ele, eu falei, olha, eu acredito que daqui a bem pouco tempo, né, da mesma forma que o senhor contrata o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, o senhor vai ter que já contratar o homestaging, né, para fazer esse seu projeto. Aí ele olhou assim para mim, ele, é mesmo? Mesmo, porque eu já posso, porque se, aí ele ainda falou assim, porque se eu já fizer desde a reforma com o olhar que você acha que potencializa para venda, eu já Não mudo. tem que refazer. Eu falei É. exatamente. Então, assim, então por isso, gente, que a gente vem aqui, eu venho aqui todas as quintas-feiras há 10 meses para falar sobre o homestaging, decoração imobiliária, porque é exatamente isso. Eu acredito, como nos Estados Unidos já é assim, no Canadá já é assim, na Irlanda já é assim, na Europa já está começando fortemente, mas nos Estados Unidos, assim, não existe casa. A venda sem esse preparo, né? Existe. Então, assim,
A dúvida só é quem vai fazer, qual o profissional que vai fazer, né? Então, assim, exatamente dentro dessa percepção tão simples que o seu cliente teve, tipo, como que eu não pensei nisso antes, né? Porque, assim, eu acredito que até bem pouco tempo também já vai acontecer até uma resistência das próprias plataformas ou imobiliárias, né? Em Respeitar, né? fotos de imóveis despreparados. Por exemplo, no caso de uma plataforma, não muito, mas no caso de uma imobiliária, você concorda que isso também denigre com a imagem da imobiliária? Ainda que as pessoas que estão vendo saibam que aquele imóvel não pertence à imobiliária. Mas ela, de repente, olhar e falar assim, nossa, mas essa imobiliária, esse site só tem coisa muito estranha, muito detonada. E aí, gente, eu costumo falar o seguinte, você tá ali assim, ó, no celular, ó. É uma vitrine digital, né? Você só vai parar e vai voltar o rolinho para olhar e clicar para abrir a foto que é interessante. Eu acho que nesse caso da procura digital é exatamente a mesma experiência quando você está alugando um imóvel de temporada, né? Um Airbnb e tal. Você não vai visitar. A única contato que você tem, inclusive, gente, como São as imagens, né? funciona, tá? Para o Airbnb. Mas o único contato que ele vai ter é ali, ó, é a fotografia, né? Então, como que eu faço ele sair daqui do celular e ir lá visitar esse imóvel? Já preparando para que a foto que esteja na plataforma ou na imobiliária já esteja adequada para tornar esse imóvel atraente o suficiente aqui, nessa vitrine digital, que é o que vai fazer ele. Porque, gente, é assim, é surreal as fotos que se vê, né? Uma colega esses dias compartilhou a foto da imobiliária, uma pessoa dormindo na cama, entendeu? Verdade. Inacreditável, mas é assim que se vê, é tudo bagunçado, ou mais foto de teto do que do imóvel, enfim. Então, assim, não Nas nossas mentorias eu costumo falar sempre que é um show de horrores. é um, Vamos procurar um imóvel, é um show de horrores. é um show de horror. É assim, Angélica, eu tenho aqui uma imobiliária que, nossa, ele já entendeu isso, só que ele mesmo faz as fotos. A equipe dele vai, faz a captação, ele pede para marcar o dia das fotos, ele não sobe no portal dele aquele show de horrores. De jeito nenhum. Pode até não estar totalmente do agrado dele, porque ele pediu para que limpassem a piscina, ninguém limpou e tal, mas ele tira só boas fotos e só sobe o portal dele. Então, assim, já é um diferencial. é, Quando você entra lá, você está melhor. Não a menos pior, né? Que é o que a gente faz, né? tem. Então, Não, e eu acho assim, e eu acho que em bem pouco tempo isso já vai acontecer de forma muito natural, tá? Eu acho que por isso que a gente tem que estar preparado para atender o mercado, que eu acho que isso vai acontecer rapidamente, tá? Deixa eu ver aqui o que a Fran falou. Quem procura um imóvel para compra ou locação, por regra, coloca um preço na busca, né? Dentro disso aparecem as opções, ou seja, tem uma vitrine muito específica, imóveis preparados se destacam naturalmente, né? Assim, eu concordo, Fran. A Fran é stager e corretora, né? Então a experiência dela é bem válida assim para a gente, porque é exatamente isso. Então eu acho que hoje, assim, olha, para você que é corretor, ou proprietário, ou dono da imobiliária, ou proprietário de imóveis de Airbnb, né? Ou de temporada, enfim. É importante vocês perceberem o seguinte: primeiro, que nós não somos concorrentes, né?
Nós não vendemos o imóvel, a gente prepara para vocês venderem, né? Agora, assim, por exemplo, profissionais que são stagers, corretores, obviamente, eles estão capacitados a isso. No meu caso, no teu caso, Mas são poucos, né? né? Então, nós somos, gente, aliados de vocês, tá? Isso. Então, assim, ó, para quem é o homestaging, tá? Para todos os imóveis, para todos. Então, assim, eu acho que até os mais simples, até, são os que mais precisam, né? Porque às vezes, quando você tem um imóvel já muito maravilhoso, de arquitetura muito maravilhosa, que já tem muitos diferenciais, ele se vende sozinho. Óbvio que o staging vai ajudar, sim, tá? Então, assim, o homestaging é para aquele imóvel que está parado há um tempo, e aí isso ele começa a dar prejuízo, né? Para quem está com aquele imóvel parado, que você tem manutenção, você tem impostos, você tem, né, tudo, fora a rentabilidade que você não está tendo com ele, né? E para a pessoa que está, às vezes, dependendo de realizar um sonho da sua vida com aquele dinheiro, e eu falo, pelo amor de Deus, eu quero vender rápido, né? E principalmente para o investidor, porque o investidor, ele é a pessoa que melhor percebe essa coisa do valor invisível, né, do homestaging. Porque o homestaging torna a liquidez mais rápida. Eu invisto, mas eu vendo rápido, né? E assim, o É investidor, a busca deles, né? eu acho que é o que melhor entende que quem faz dinheiro é dinheiro, né? Então, assim, você quer ganhar dinheiro? Bota um pouquinho de dinheiro, né? Porque, assim, às vezes as pessoas deixam lá. Até eu vejo assim, eu passei por essa experiência recentemente, eu estava vendendo um terreno e ficou lá, entendeu? Aí eu cheguei para eles e falei, gente, ó, eu vou tentar vender sozinha, ok? Tudo bem, porque eu acho que eles entram numa acomodação, tipo assim, na hora que vender eu vou ganhar minha comissão e pronto, né? E aí, assim, Alguém vai procurar. entendeu? Aí eu falei, aí a pessoa que veio, eu falei da localização, que o sol nascia ali, que a lua nascia ali, que o parquinho, que o comércio, que a empregada doméstica teria essa facilidade. Nananana. Em 3 meses eu vendi. Ficou na imobiliária 1 ano e meio. Entendeu? Então, assim, Olha só. eu acho que assim, até principalmente para os corretores. Você às vezes tem uma carteira maravilhosa na mão que está parada, né? Chega para esse teu cliente e fala, olha, existe um serviço aqui que a gente pode fazer o teu imóvel vender, vamos fazer, né? Porque, gente, não é mais assim, a gente antes, não, até o ano passado nós não tínhamos dados nacionais, né, Leila? A gente tinha Não. números, né, do mercado americano e europeu. Hoje a gente já tem dados, né, nacionais. A Leila está aqui, ó, trabalhando 1 ano e meio. Qual a média de comercialização dos imóveis que você faz? O stage? De período, É. ó, a gente acabou de desmontar um que foram 3 sobrados vendidos em menos de 6 meses. Aí. 3 sobrados, que eram vilagens, 3 sobradinhos, assim, a gente acabou de desmontar. Então, assim, que faz a diferença, faz que, entrando nesse assunto de ser aliado dos corretores, eu brinco assim, eu faço o seu trabalho sujo. Por que eu falo isso? Às vezes o corretor fica sem graça de falar algumas coisas pro proprietário, e o proprietário fala assim, nossa, esse corretor ele é um pouco implicante, né? Então, né? Então, ele não precisa ficar apontando as melhorias. Ele pode falar que vai levar uma parceira que, sim, que estudou para poder fazer um relatório para aquele cliente daquele imóvel. Então, nós vamos falar que aquilo está precisando de uma pintura, de uma atualização, de uma modernizada, muitas vezes de uma limpeza, de uma organização, né? Então, assim, o corretor que chega, que já tem esse perfil de falar, olha, eu só vou captar o seu imóvel
imóvel, se ele estiver assim, ele passa como um implicante. Sim. Agora, se ele traz um profissional para falar, olha, com base nos estudos, numa técnica de marketing imobiliário, né, uma profissional de home stage vai fazer um relatório do seu imóvel, pronto, aquilo ali agrega valor e não é mais o corretor que está apontando aquilo ali para ele captar. Sim, né? sim. E tem muito imóvel que, como você mesmo falou, é só um terreno. Não é só um terreno. Ali seria o lar daquela nova família. Ela tinha que entender que tinha ponto de ônibus perto, não é isso? Exatamente. Então, assim, e os corretores precisam fazer dessa forma, com os clientes deles, mostrar que existe um profissional para ajudar. Por quê? Tem corretor que acha, se ele diminuir um pouquinho o valor, vende. Só que isso diminui a comissão dele também. Então, um corretor inteligente, na minha opinião, vai criar valor naquele imóvel, vai vender pelo preço justo, sem ter que reduzir preço, né? Ele ganha, o cliente ganha. Então, assim, eu acho que vai ser questão de tempo para que isso as pessoas comecem a enxergar. Eu não sei aí, André, como você falou, aí a demanda é muito maior do que aqui. Mas eu moro em um local onde tem construção muito rápida. E eu estou conseguindo mostrar isso para eles, que os construtores, mesmo que não façam home stage, mas já entenderam que entregar um imóvel mais preparado vende mais rápido do que esses antigos, né, que ficam a gosto do cliente, né? Não era assim antigamente? Vamos deixar ele bem neutro, né? Vamos deixar ele sem nada, porque o cliente coloca do gosto. Aí entra no que o Marcos Araújo nos falou no último encontro, né? O imediatismo. As pessoas querem pronto. Né? Elas não querem mais chegar para fazer alguma coisa. E eu acho que os corretores são as pessoas principais. Porque você vai vender um imóvel, você procura quem primeiro? Um corretor. Né? Colocou uma coisa aqui interessante, ó. Duas coisas, tá? Ela botou aqui, ó, que a grande maioria dos proprietários que são resistentes ao homestaging, por trás do desejo ou necessidade de vender, existe o apego e o boicote à venda. Concordo demais, Fran. Eu acho que na hora até que começam a aparecer os primeiros interessados, a pessoa dá aquela, né? Que aí, assim, eu acho que as pessoas têm, de fato, não só um apego material, mas um apego da memória daquele imóvel, né? Porque os imóveis são cheios de memória, né? Então, assim, eu fiz uma live com a amiga que é corretora nos Estados Unidos, em Miami, e ela falou muito sobre isso. Ela falando, olha, ali a minha filha desceu a escada no dia da formatura. Então, assim, as casas têm essa memória, né, dentro delas. Só que as pessoas precisam entender que a memória está aqui. A memória está no coração, né? A memória não está naquelas paredes. Mas existe, sim, esse apego e esse pertencimento mesmo, né? Do meu, né? E aí aquela botou aqui, ó, já os corretores resistentes não aceitam o valor do homestaging, que o valor do homestaging seja recebido antes da venda. Eles acham uma afronta. Então vamos lá. Pois Boa, né? Eu acho assim, ó, que o homestaging ele deve ser oferecido, né, como design de interiores e tudo, como um serviço como outro qualquer, né? E nenhum serviço você faz sem receber, né? Eu costumo usar muito o exemplo assim, olha, se você chamar na sua casa um técnico para olhar a sua máquina de lavar, né? Antes dele tocar a máquina e ver o que ela tem, ele vai falar, olha, o valor da minha visita é X, né? E aí, depois, o valor do serviço trabalho das peças e tal é Y, e o valor do meu serviço para trocar tal é Z, né? E a gente fala, ok. Então, eu acho que é muito também da maneira que a gente
se coloca, sabe, nesse caso. Porque assim, ó, eu vejo da seguinte forma: se é um imóvel que está com exclusividade com essa imobiliária ou com esse corretor, eu acho que até pode ser feito sim um contrato, né? Onde o seu valor fique alienado a essa venda, né? Mas eu já falei até aqui para uma imobiliária que fez parceria comigo o seguinte: eu posso fazer isso tipo 50%, 50%. Por quê? Porque eu tenho os meus custos operacionais, eu tenho minha gasolina, eu tenho o meu pessoal que vai junto comigo, eu tenho, né? Eu tenho toda uma logística que custa dinheiro e eu não vou pagar do meu bolso para isso. Agora, os outros 50% pode de repente ficar alienado essa venda? Conversa-se, tá? Mas assim, então eu acho que isso também vai muito da maneira que a gente coloca. Se é colocado como serviço, até porque nós não temos, né? Eu costumo falar o seguinte, que a venda, ela depende de muitas etapas, né? Então, assim, eu posso fazer o home staging, mas se o preço não estiver correto desse imóvel, não vai vender. Se eu fizer o home staging e o corretor também não estiver apresentando da forma adequada, né, mostrando a vantagem daquele home staging feito, também não vai acontecer. Ou boicote, como ela mesma sugeriu. Sim, ou por exemplo, quando é com morador, você vai lá, faz o home staging, faz as fotos. Na foto ele está maravilhoso. Aí no ato da visita ela não deixou arrumado. Então, assim, a culpa do home staging não é, né? Então, assim, para vender, existem várias etapas a se cumprir, né? E aí demanda, exige um esforço, exige a vontade, exige toda, né, uma situação que envolve vários setores e várias pessoas, incluindo o home staging, né? Sim, eu acho que isso não pode ser feito dessa forma. Angélica, eu penso como você. Aqui eu fiz da mesma forma, não para todos, mas para algumas imobiliárias eu coloquei da mesma forma que você. Se perceber um imóvel potencial para firmar aquela parceria, o nosso primeiro trabalho, né, eu posso fazer recebendo parcial agora e o restante no sucesso. Mas eu não ofereço isso de uma forma geral, porque a gente não consegue e não se sustenta dessa forma. Sim, Até sim. você me perguntou de período de venda, nós fizemos um trabalho numa casa que estava parada há 9 anos e vendeu em 40 dias. Eu adoro falar dessa casa porque é o nosso case de sucesso, mas assim, a outra eu acabei de falar que demorou 6 meses. Tem uma outra que ainda está lá, montada, já venceu o contrato, o cliente já está pagando a locação mensal e ela não foi vendida. E existem vários fatores do qual você falou agora. Então, Exato. assim, imagina se eu ficar esperando para receber um sucesso. O stager é só mais uma etapa para que isso aconteça da melhor forma, mas não é o preparo com o home stage que vai fazer toda a diferença. Ah, se fizer, vai vender. Não é assim que a gente vende o nosso. O nosso vai agregar valor no que já tem que estar bom. Não vai agregar no imóvel feio, largado no meio do nada, super caro. Não vai. Não adianta fazer home stage. Gente, assim, ó, o que tem que ficar entendido é que, assim, o home staging, ele, como toda ação de marketing, né? Quem é do marketing, a nossa colega Cris é do marketing, né? Como toda ação de marketing, ela não se vende sozinha, né? O marketing, o marketing é um fator importantíssimo, né? Dentro de uma venda, mas ele não é o único, né? Então, assim, o home stage, ele de fato veio para agregar, né? Porque você causa, né? Você desperta todos os sentidos, você realmente tem a sensação de acolhimento, de pertencimento, eu costumo falar muito assim, é como se a gente fosse numa mostra de decoração. Quando você vai numa casa cor da vida, né? Que você percorre ali todo o percurso, às vezes são
90 ambientes, 80, 70 ambientes. Tem um que você para e fala, ai, esse eu queria, né? Eu quero ficar aqui, né? Sempre tem. E isso, para gente que já tem até o olhar treinado, tá? Que a gente já sabe que tudo que está ali tem um porquê. Mas ainda assim cria esse impacto, né? Então, assim, isso é real, isso existe, isso é real, isso é arquitetura. Ai, me fugiu o nome. Sensorial? Não, enfim, quando atinge o emocional, me fugiu o nome agora. Então, assim, então eu acho que tudo que o homestaging faz é muito interessante, né? Eu acho que todo mundo que já procurou imóvel na vida tem uma sensação boa e uma sensação ruim. Por exemplo, eu tenho, e infelizmente, neuroarquitetura, Fran, obrigada, é isso aí. Por exemplo, quando eu fui me casar, a gente foi, né, começou a visitar imóveis e tal, e eu sou uma pessoa que eu tenho um olfato aguçadíssimo, assim. Eu sinto o cheiro, assim, a quilômetros, né? Então, teve imóvel, né, do proprietário abrir a porta e o corretor entrar e eu olhar para o meu ex-marido e falar, eu já vi. Aí ele assim, mas a gente ainda nem entrou. Eu falei, não, eu já vi. Aí eu já falava assim, já vi. Aí ele olhava para o corretor e falava, olha, ela já viu, porque ele me conhecia, né? Aí eu chegava no carro e falei, pelo amor de Deus, que cheiro era aquele, não sei o quê. Aí ele falou, mas a gente ia limpar, a gente... Eu falei, o cheiro ficou na minha mente. E fica, gente, né? Tanto o bom fica na tua mente, que aí você vai ver aquele imóvel ali com homestaging. Aí você vai visitar outros, né? Aí aquele tá ali, ai, meu Deus, ai, aquele lá, aquele. Ai, Ok. vamos visitar de novo, né? Assim, que às vezes você precisa ver de novo. Então, assim, ele fica na sua mente. Tanto a boa experiência fica, quanto a má experiência fica. Então, nós estamos aqui para causar as melhores experiências, né, dentro das negociações imobiliárias. Então, ó, deixa eu ver aqui o da Andréia. Oi, Andréia, você entrou agora, deu boa noite. Vamos lá. Vocês acompanham a performance das ações dos corretores? Como ocorre a comunicação com o contratante? Então, Andréia, sim ou não? Isso é um serviço à parte que pode ser contratado também, da gente acompanhar, que é o demonstrador de imóveis, a gente acompanhar o corretor nessas visitas. Isso é um serviço feito à parte, que é possível ser feito também, mas nós não negociamos, tá? Assim, no caso de quem como a nossa amiga Fran. A Fran, ela é corretora e stager. Aí, no caso dela, ela já faz tudo, tá? No caso da gente, que trabalha só com homestaging, a gente executa o homestaging, a gente pode fazer, logo após o staging, a primeira pegar o corretor responsável por aquele atendimento daquele imóvel e passar com ele, tipo, dando um treinamento de exposição, tá? Ou a imobiliária ou o próprio corretor pode nos contratar para a gente fazer sempre esse acompanhamento quando tiver visitação, tá bom? Você faz isso, né, Leila? Angélica, então, complementando o seu, o que tem que ficar bem claro é que às vezes ela está pensando num perfil só de cliente, e a gente tem vários. Eu tenho um cliente que ele contratou mais de 20 corretores. Em Pois compensação, é. eu tenho outros que têm a exclusividade. Tenho outros que não. Vou deixar com uma meia dúzia aqui que eu consigo controlar. Então, vai depender muito do perfil. Quando a pessoa tem uma É. exclusividade, a gente até gosta de acompanhar, independente de ser um serviço adicional, para a gente medir, né, quantas visitas, o que gostou, o que não gostou. E esse reduzido também. Agora, quando tem esse número
pego um ou dois que eu me identifico ali, que eu sei que está trabalhando aquele imóvel, e aí eu converso com ele, olha, eu preciso muito que você me fale o que o cliente gostou, o que não gostou. E eu fiz uma pesquisa, Angélica, também. Não consigo fazer isso em todos, mas um que eu senti que estava demorando para vender, eu fiz uma pesquisa, tanto para os corretores que estavam visitando, para amigos, vizinhos, para me falar o que sentiu. E aí, o que eu descobri com aquilo? Que ele estava precificado incorreto. As pessoas não ofereciam. A minha pergunta, entre várias outras, era assim: quanto você pagaria nesse imóvel se você fosse fazer uma proposta? E o valor era bem abaixo, entendeu? Aham. Então, é o que a gente acabou de falar. Não dá para a gente acompanhar esses corretores porque são casos bem diferentes. E quem quer fazer tudo não faz nada, não é, Angélica? Exatamente. Eu acho que cada qual no seu cada um, né? Eu acho que eles também têm as técnicas dele, né? Que a gente às vezes também pode falar uma palavra errada e atrapalhar, né? Enfim, eu acho que e dentro da assim da minha experiência com vendas, menos é sempre mais, sabe? E eu acho que um bom vendedor é aquele que tem a escuta atenta. Ele precisa escutar mais do que falar, sabe? Porque a pessoa e o corpo fala, né? Muito. Você dá para você perceber até fisicamente quando a pessoa está gostando de alguma coisa ou não. Isso é assunto para outras lives. Vamos Leila, anotando. está aqui com 1 hora e quase 10 minutos, então, olha, uma delícia de conteúdo. Eu acho que, né, trocar essas experiências é sempre muito rico, né, para todo mundo, porque a gente é isso, né? E outra coisa, gente, cada cliente é diferente do outro, tá? Você vai ter o mesmo projeto, mas cada cliente vai ter uma percepção diferente, vai ver diferente, vai falar diferente. Então, assim, nunca se sabe tudo. Então, conversem no máximo, leiam, estudem, se assim, consumam conteúdo de boa qualidade, sabe? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas que lidam comigo falam, Angélica, você com 34 anos de venda, o que você ainda precisa aprender? Tudo, tudo. As pessoas são, cada atendimento é diferente do outro. Não existe um atendimento óbvio. Você já tem experiência para sair das situações, né? E aproveitar os ganchos para uma palavra-chave, para aquela hora ali do pegar o cliente mesmo. Mas você nunca está pronto, você nunca sabe quem será o próximo, tá? Então, assim, nunca parem de estudar, nunca parem de consumir conteúdo, nunca parem de conversar com os seus colegas, entendeu? Entendam, não somos concorrentes, nós somos parceiros, entendeu? Não há como a gente atender um mercado aí com bilhões de oportunidades, entendeu? É bobagem isso. Então, unam-se, né? Assim, querida, Trocar para as a gente. experiências, né? Sim, Trocar sim, as experiências. Nós estamos trocar. em lugares diferentes, né? Um perfil diferente, e aí a gente vai aprendendo com o erro de uma, com o acerto da outra. Eu concordo. Eu acho que é unir. E agora você falou de parceria, vendo a Cris aqui também, que é personal organizer, fica aí um tema para uma próxima live para a gente falar de personal organizer, ela na parceria junto com a gente, e um morador, porque é uma organização diferente também, quando tem esse olhar para a venda, beleza, e não só do funcional. Com certeza, com certeza. Meninas, sim, para a gente encerrar, dica nesse teu 1 ano e meio aí de trabalho para as stagers que estão aqui conosco, que dica seria essa? Sua dica é aquela da estrelinha dourada, assim. É a que eu sempre falo para todos os meninos que estão entrando ou que venham me perguntar alguma coisa. É não esperar ficar pronta. Fazer sem estar pronta. Porque a gente nunca vai estar completa.
vem muito do que você acabou de falar. A gente tem que estudar constantemente, tudo muda. Então, assim, começa com as ferramentas que você tem, no momento que você tem, né? E que as coisas vão começar a acontecer. Então, assim, hoje eu estou muito feliz com o trabalho que eu estou fazendo, estou muito feliz de poder falar isso para muitas pessoas. Você estava aqui falando, eu estava pensando, nossa, eu estava vendendo isso para um amigo, não é um cliente, mas eu estava explicando para ele as técnicas que a gente usa de convencimento para um proprietário, né? E aí aquilo que você falou, de a gente mostrar que aquele imóvel está parado, está gerando despesa, tudo. Então, assim, com quanto mais pessoas a gente puder falar sobre esse assunto, é o principal. Então, assim, não espere ficar pronta e fale. Fale como a Angélica fala aí a todos os cantos, né? É isso aí, é isso aí. Gente, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Isso Ai, não mesmo. tô pronta. Ai, eu não tenho tudo. Vai assim mesmo, né? Assim, chama as colegas, busca acervo do colega, chama parceiro se não está se sentindo seguro. A gente tem os grupos, né, da gente e tal. Gente, eu já fiz consultoria aqui em Brasília com uma parceira de Portugal, que ela falava, gente, eu não tenho conteúdo, eu não tenho para mostrar aqui. Eu falei, olha, estou fazendo na semana que vem. Quer fazer comigo? Ela falou, quero. Fizemos online. Então, assim, é isso, gente. Eu acho que vai com... Entendeu? Que no fim tudo dá certo. Querida, olha, queria te agradecer imensamente de ter aceito o convite, tá? Queria agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Querida aqui, ó, Silvana Lena, estou agora, querida, obrigada. Obrigada por vocês que ficaram aqui conosco esse tempo todo. A live vai estar salva tanto no meu feed, eu vou compartilhar com a Leila também, e vou subir para o meu canal. Então, quem não pôde ver agora, ou quem só viu um pedacinho, vejam depois, por tudo muito bacana. Querida, mais uma vez, muito obrigada e boa Eu que noite. Eu agradeço. despedi agora. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz e vou voltar mais vezes. Nós vamos conversar aí de vários outros temas. Muito obrigada, obrigada a Vamos. todos que participaram aqui com a gente. Tá bom, querida. Um beijo, então. Boa noite a Beijo. todos, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo.